Este programa é livre para todos os públicos. É com alegria que nós nos encontramos num programa todo especial. Nós celebramos, comemoramos os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Papa Francisco, cardeal arcebispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, foi escolhido para ser sucessor de São Pedro no dia 13 de março de 2013. E, portanto, comemoramos seus 10 anos de pontificado. E para refletir conosco sobre este momento importante, bonito, comemorativo da vida da Igreja, contamos com a presença de Dom Odilo Pedro Scherer, cardeal, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo a esse programa especial em comemoração dos 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Muito obrigado pela oportunidade. É um momento interessante para uma reflexão, para um balanço também, enfim, para nos darmos conta do que significaram esses 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Bem, é claro que um momento importante do começo desse pontificado foi aquele momento em que o Papa ele se apresentou ao povo de Deus ali na fachada, né, da Basílica de São Pedro. Então vamos ver esse VT, momento em que ele abençoou o povo de Deus e recebeu também as orações do povo para o início do seu pontificado. Fratelli e sorelle, buonasera. Irmãos e irmãs, boa noite. Voi sapete che il dovere del conclave Vocês sabem que o dever do conclave é dar um bispo a Roma. sembra che i miei fratelli cardinali Parece que meus irmãos cardeais foram buscá-lo no fim do mundo, mas estamos aqui. siamo qui. Vorrei dare la benedizione. Agora eu gostaria de dar a bênção, mas antes vos peço um favor. Antes que o bispo abençoe o povo, eu peço que vocês rezem ao Senhor para que me abençoe. A oração do povo pedindo a bênção pelo seu bispo. Chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio. Façamos em silêncio esta oração de vocês sobre mim. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante. Irmãos e irmãs, vos deixo obrigado pela acolhida. Rezem para que logo nos vejamos. Amanhã quero ir rezar a Nossa Senhora para que proteja toda a Roma. Que custodisca a tutta Roma. Buonanotte e buon riposo. Boa noite e bom descanso. Então, Dom Odilo, vimos aí esse VT, né, esse momento em que o Papa, ele, portanto, se apresenta ali ao povo de Deus na Praça São Pedro. Já era noite em Roma, né? Já estava tanto assim que o Papa saudou o povo, buonasera, né? Ou seja, boa noite. E, portanto, um momento assim especial. E assim, uma coisa assim que nos chamou muita atenção foi a atitude humilde dele de pedir que antes dele dar a bênção para o povo, que o povo rezasse por ele, para que ele fosse abençoado por Deus. Dom Odilo, o senhor participou da eleição do Papa, sem dúvida, do conclave, ou seja, um momento também importante para a vida da Igreja e para o ministério do senhor também, não foi?
Ah, sem dúvida, não é todo dia que tem um conclave e não é todo dia que os cardeais se reúnem para eleger um papa. São ocasiões raras e certamente de grande significado para a vida da igreja, mas também dos cardeais que participam do conclave. Primeiramente, em torno do conclave se fala muito, se fazem muitas fantasias. Porque, de fato, o conclave, ele embora na sua organização, ele é público, isto é, há um documento público que diz como deve ser realizado o conclave. Certo. Ele é realizado conforme esse documento diz. O documento em latim de Romano Pontifice Eligendo, ainda do Papa São João Paulo II. De vez em quando esse documento é alterado. Normal. Papa Francisco até agora não introduziu alterações na forma da eleição do Papa, portanto, até agora permanece a mesma forma como foi feita a eleição do Papa Francisco. De maneira que a forma de fazer é pública, porém o que se passa internamente no conclave, isso não é público. Aí, claro que vem muita fantasia, muitas tentativas de interpretar, de tentar adivinhar. E, claro, quem participa de dentro do conclave depois vê que o conclave é descrito fora, que fica na opinião pública, é diferente do conclave que aconteceu dentro. Sem dúvida. Eu devo dizer que o conclave é uma celebração. Uma celebração, os cardeais, inclusive, se reúnem antes de entrarem na Capela Sistina, numa outra capela, chamada Capela Paulina, ali perto da Capela Sistina, e lá rezam. E daí, invocando o Espírito Santo, Veni Creator, eles entram em procissão à Capela Sistina e se acomodam lá nos lugares já previstos. E aí começa o trabalho do conclave, a organização, a escolha de quem são os mesários e a tirar qualquer dúvida a respeito do modo de proceder e depois se começa a votação. E não tem discursos, não tem falas, não tem campanha eleitoral, não tem nada disso. Claro, né? claro. Simplesmente se processam as votações, os escrutínios, a verificação se conseguiu o número necessário ou não. Se não conseguiu o número, são 2/3, né, dos votantes que deve alcançar. Se não conseguiu alcançar, é fumacinha preta. E a hora que alcança os 2/3, né, dos votantes, então é fumacinha branca, significa que foi eleito o Papa. Sempre tem que ser 2/3, Dom Diego. Sim, segundo o atual regulamento, né, são 2/3. Que isso possa um dia ser modificado. Tudo bem, mas pode ser modificado, mas no momento vale isto. Pois bem, é um momento forte, portanto, de celebração, de muita oração e de silêncio. Internamente é um clima de serenidade, de silêncio e de trabalho, né? Vota-se e cada voto é ritualmente depositado e depois escrutinado e proclamado o resultado. Se ainda não conseguiu eleger, recomeça. Pois bem, a eleição do Papa Francisco, naturalmente, foi até rápida, em menos de 2 dias, né? Foi. Ele foi eleito e depois a apresentação ao povo. Mas antes de apresentar ao povo, naturalmente, houve um momento interno de, digamos, de reconhecimento do Papa, do novo Papa, pelo próprio Colégio Cardinalício. Tem um momento da saudação, que não é um simples parabéns pela eleição, né? Mas é também momento de reconhecimento, de dizer, eu te reconheço como Papa. Certo. Em última análise tem esse significado, que os cardeais todos então passam e a saudação ao novo Papa. Isso se faz ainda na Capela Sistina? Ainda internamente na Capela Sistina. E mais uma vez se canta também a ação de graças e depois tem o momento da apresentação ao povo lá na sacada, né, na frente
da Basílica de São Pedro. E o povo, enquanto isso, estava esperando há tempo e ansioso para ver o novo Claro, Papa. Era uma claro. noite fria, É. embora março, já início da primavera praticamente, mas era uma noite muito fria, muito garoa. Lembro bem, mas a Praça de São Pedro estava apinhada de gente. E aí a surpresa, porque de repente sai alguém que ninguém tinha falado, né? Não estava previsto o nome, né, do cardeal Bergoglio. Não estava nos elencos das apostas. Das apostas. Pois bem, mas foi eleito. E bonito que o Papa Francisco, desde logo, ele destacou duas coisas que agora continua acompanhando o pontificado dele. Primeiro, ele se apresentou como o novo bispo de Roma. Foi mesmo? Uhum. O novo bispo de Roma, porque de fato o conclave tem a finalidade de escolher o bispo de Roma. A sede de Roma está vacante, né? E o conclave escolhe o novo bispo de Roma, que também é o Papa, que por consequência é o Papa. Então, e o Papa tem acentuado isto. O Papa é o bispo de Roma. Exato. E por ser o bispo de Roma, ele é o Papa, né? E segundo, essa atitude de ele pedir que o povo reze por ele, e já naquela hora ele pediu, ele até se inclinou e pediu ao povo de rezar por ele, e rezar um Pai Nosso, né? Depois é que ele abençoou o povo. E o Papa continua a dizer, e não esqueçam de rezar por mim, não esqueçam de rezar por mim. Sempre pede a oração, destacando em várias oportunidades que ele precisa muito do sustento da oração de todo o povo. Dom Dilo, é claro que existe todo um trabalho preparatório para o conclave. Por exemplo, os cardeais se reuniram ainda antes do conclave propriamente, para o momento também de partilha, né, um momento de apresentação das realidades próprias da vida da igreja, até para que os cardeais possam ter presente qual é a necessidade da igreja em termos de sucessor de Pedro, em termos de bispo de Roma e de Papa. Esse momento, ele já está previsto também? É normal esse momento acontecer? Sim, ele está previsto. Uhum. Antes de entrar em conclave propriamente, todos os cardeais, também os que têm mais de 80 anos, portanto... Que não serão votantes, não né? serão mais eleitores. Eleitores. Eles não entrarão em conclave, mas todos eles participam daquilo que se chamam as congregações gerais, durante a semana que precede o conclave. Ok. Congregações, isto é, reuniões gerais, né? Congregar, reunir. As reuniões gerais do colégio cardinalício, daí são todos os cardeais. E são reuniões nas quais se faz, de alguma forma, o ponto da situação da igreja, das necessidades da igreja, dos desafios da igreja atualmente. E, claro, no meio disso, vai se delineando também a ideia, bom, que tipo de Papa precisamos? Perfil. O perfil do Papa, com que qualidades deve ter para este momento da vida da igreja. E, é claro, os cardeais também vão conversando, é inevitável que eles vão conversando, o que você acha desse, o que você acha daquele, o que você acha daquele. É a semana em que vão se discernindo um pouco os espíritos, né? Isso é previsto e é necessário, porque os cardeais todos não é que se conhecem um ao outro, porque não convivem. Claro, é claro. Cada um está num canto do mundo, a não ser aquele grupo de cardeais que vive em Roma ou na Itália e com mais frequência se encontra. Mas, senão, a maioria dos cardeais vivem nas suas dioceses pelo mundo. Claro. Eu vivo em São Paulo, Dom Raine no Rio, Dom Leonardo em Manaus, né? Dom Sérgio em Salvador, né? Dom Paulo em Brasília, só para dizer o Brasil. Não é que estamos sempre reunidos. Mas nós não conhecemos um cardeal da Austrália, ou do Japão, ou do Canadá. Então, assim acontece que os cardeais precisam também se conhecer e se entrosar para depois terem a possibilidade de um pensamento comum quando vão fazer a escolha. Dom Dilo, vamos chamar agora um VT lá de Roma, que a nossa comunidade de Roma produziu. Então vamos acompanhar esse VT que, de um modo particular,
apresenta a exortação apostólica Evangelii Gaudium. Vamos seguir aí o VT da Comunidade Canção Nova de Roma. Publicada em 26 de novembro de 2013, a Evangelii Gaudium foi a primeira exortação apostólica do Papa Francisco. O texto, com cerca de 220 páginas, é considerado o programa do seu pontificado. Naquele texto encontramos uma riqueza de material para a evangelização. Mas mesmo depois de muitos anos, podemos redescobrir quais são também os pontos fundamentais que caracterizam o pontificado do Papa Francisco. Penso, antes de tudo, no que é o grande tema da misericórdia, do anúncio da misericórdia que o Papa aborda com grande paixão dentro da exortação apostólica. O documento teve início em 2012 a partir da 13ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a nova evangelização para a transmissão da fé cristã. No texto, a missionaridade está no centro da mensagem do Papa, que convida a todos os cristãos a uma nova evangelização marcada pela alegria. Quando foi presidente do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, Monsenhor Rino participou de todos os trabalhos do Sínodo e se recorda da grande responsabilidade que teve em sua missão. É inevitável que, diante de um documento como esse, eu me senti profundamente carregado com uma grande responsabilidade de compartilhar com todo o dicastério, com meus colaboradores, o que o Papa colocou em nossos ombros. É uma grande responsabilidade. É justamente dar maior consciência ao tema da evangelização. E naquele documento, o Papa Francisco, retomando um tema de Bento XVI, também diz em que consiste a nova evangelização e diz que, antes de tudo, há um primeiro círculo, um primeiro momento de evangelização. E a nova evangelização diz respeito aos cristãos, todos aqueles que já participam ativamente da vida da Igreja, que tenham uma nova consciência da responsabilidade de ser missionário. E o Papa usa justamente a expressão "se tornam discípulos missionários do Evangelho". Para Dom Fisichella, os primeiros destinatários desta exortação apostólica são precisamente os cristãos. Siamo tutti quanti noi, i vescovi, i sacerdoti. Somos todos, os bispos, os sacerdotes, todo o povo de Deus, catequistas, leigos, homens e mulheres, movimentos, associações, todos envolvidos neste caminho que hoje também usamos de bom grado a expressão sinodal, um caminho que nos leva a compreender ainda mais o valor da evangelização. Depois há um segundo círculo, olhar para todos aqueles que foram batizados, mas esqueceram logo do batismo ou não são batizados, mas vivem dentro das nossas cidades, dentro de nossos países, de nossas nações, que ainda são profundamente cristãs, por sua cultura, e por isso somos chamados a nos dirigirmos sobretudo a estas pessoas para fazê-las compreender a beleza do Evangelho. E nestes 10 anos de pontificado, o Papa Francisco tem não somente ensinado por meio de documentos e exortações, mas tem dado o próprio exemplo de uma nova evangelização ardorosa, contagiante, afetuosa, uma igreja em saída. Dom Dilo, a Evangelii Gaudium do Papa Francisco, de alguma forma, apresenta o programa do pontificado dele. Podemos ter presente que nesses 10 anos de pontificado, então o Papa procurou exatamente colocar em prática aquilo que ele nos apresentou na Evangelii Gaudium? A exortação apostólica Evangelii Gaudium certamente traça as linhas mestras daquilo que é o pontificado do Papa Francisco. É o documento pós-sinodal do Sínodo de 2012, feito ainda no pontificado de Bento XVI. Certo. Mas Bento XVI não conseguiu concluir a exortação,
Ele renunciou em fevereiro de 2013. Assim, a tarefa de completar a exortação pós-sinodal do Sínodo de 2012 coube ao Papa Francisco. O que o Papa fez foi realmente pegar o conjunto das questões postas, as sugestões, etc., dadas no Sínodo de 2012, e a elas uniu as grandes questões da Conferência de Aparecida, da qual o Papa Francisco tinha participado em 2007, ainda como arcebispo de Buenos Aires. Então, a exortação apostólica Evangelii Gaudium de 2013, ela tanto é um espelho do Sínodo de 2012 sobre a nova evangelização para a transmissão da fé, como também um espelho do documento de Aparecida, que através desta exortação apostólica passa para o mundo inteiro. Quais são as grandes questões, basicamente, ali da linha? Primeiro, a preocupação com a nova evangelização. O que deve marcar a nova evangelização? A alegria, por exemplo, a alegria da fé, redescobrir a alegria da fé. A parresia, né, no anúncio, missionários com alegria, com sentido. Né? Por outro lado, exatamente a questão missionária, a igreja precisa se redescobrir missionária. Terceiro, a questão interna da igreja, a renovação da vida interna da igreja para ela poder ser mais missionária, ser mais dinâmica. Então, a questão da formação do clero, para ser mais missionário dos leigos, dos religiosos e assim por diante. E, por outro lado, ainda esta presença da igreja no meio do mundo. Tem um capítulo todo no Evangelii Gaudium que fala da evangelização e a vida social. Exato. O evangelho não é só para dentro da igreja, o evangelho é para o mundo. Evangelho para a sociedade, é fermento, sal e luz. E é um capítulo muito interessante, que tanto é de doutrina social da igreja, como de orientação clara de como deve ser feito o trabalho de evangelização no convívio social. É um documento precioso que realmente lança as linhas mestras que o Papa está, portanto, seguindo no seu pontificado. E para o senhor, Dom Odielo, o fato dele ter escolhido como nome de Francisco, isso foi uma surpresa? Como é que foi isso para o senhor, no momento que ele se apresentou dizendo que o nome dele seria Francisco? É naturalmente uma surpresa, sim, porque ainda não houve um Papa com o nome de Francisco. Pela primeira vez na história de 2000 anos da Igreja, um Papa Francisco. Agora, eu fiquei feliz que ele escolheu esse nome, porque, de fato, a figura de Francisco diz muito São Francisco, né? A atitude, o testemunho, a mística de Francisco diz muito para aquilo que a igreja deve ser, não só no tempo de São Francisco, que já justamente teve aquela visão, aquela intuição, né? Escutou aquela voz: Francisco renova a minha igreja, reconstrói a minha igreja. É um pouco o apelo constante também do Espírito Santo ao Papa e a todos nós: reconstrói a minha igreja, cuida da minha igreja, cuida bem da minha igreja. Então, a escolha do nome de Francisco realmente foi muito significativa, também essa dimensão do amor aos pobres, do olhar atento, misericordioso em relação a todos os que sofrem, e a questão também do olhar atento à natureza, à criação, que com o Papa Francisco, mais do que qualquer outro Papa, essa dimensão está integrada na evangelização agora, né? Bento XVI tinha dado passos importantes para chamar a atenção sobre a dimensão moral e ética da questão ambiental. Mas Francisco traduziu isso muito mais concretamente numa preocupação de evangelização da igreja. Sem dúvida. Muito bem, celebrar 10 anos de pontificado. Tem alguma coisa, Dom Odielo, que o senhor gostaria de destacar nesses 10 anos do pontificado do Papa Francisco? Bem, são tantas coisas para a gente destacar. Vamos destacar durante o programa, sem dúvida, né? Eu gostaria de destacar alguma coisa bem privada, o senso de humor do Papa Francisco. Que bom.
o senso de humor do Papa Francisco, porque toda vez que alguém vai, pelo menos foi minha experiência, eu vejo que é a experiência de muitos outros, alguém tem um encontro pessoal com o Papa Francisco, ele se apresenta assim muito sério, como normalmente se vê, e de repente ele faz uma brincadeira, ele faz uma pergunta que você não espera e de repente Desarma, né? Desarma e cai na risada, né? Ele tem um senso de humor muito fino e dizem os argentinos que é típico dos portenhos, isto é, de Buenos Aires. Entendi. Isso é bom também saber que o Papa, apesar de toda a sua carga, e tem uma carga pesada, o Responsabilidade. Papa, mas né? ele cultiva um espírito leve, de humor, ele reza muito, ele dorme as suas horas de dormir, ele confia no Espírito Santo. Que beleza. Confia no Espírito Santo, de modo que ele tenha a certeza de que não está carregando sozinho toda essa carga que lhe foi imposta. Muito bem, nesse programa especial, né, de 10 anos do pontificado de Papa Francisco, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já, porque temos muito mais a partilhar, certamente Dom Odilo tem muito mais a contribuir com esse momento comemorativo dos 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com um programa especial em comemoração aos 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Um pontificado que desde cedo imprimiu a sua marca na Igreja e também no mundo, sem dúvida. Papa Francisco sempre fez questão de dizer que a Igreja deve ser uma Igreja em saída e, portanto, missionária. Como Dom Odilo já comentou no primeiro bloco deste programa especial, uma Igreja missionária. Bem, temos também uma participação toda especial nesse programa comemorativo, o Silvonei José Protz, Silvonei brasileiro, que já mora em Roma há muitos anos, diretor lá da Rádio Vaticano, é com ele que nós vamos conversar um pouquinho. Ele já acompanha o dia a dia dos papas e, de um modo especial, do Papa Francisco. Olá, Silvonei. Hoje nós já nos habituamos com essa forma inovadora e também direta do Papa Francisco de se comunicar. Mas no início do seu pontificado aconteceu algo surpreendente, não é? Como você avalia a relação do Papa com a imprensa? Esse jeito aberto para tratar também temas polêmicos? É uma alegria estar com vocês, saudar também nosso querido Dom Odilo. Dom Odilo, um grande abraço. A comunicação do nosso Papa Francisco é uma comunicação muito direta, não é? Ele encantou as pessoas, não tanto por aquilo que disse, mas como ele fez. Então, essa maneira de comunicar, que é uma maneira também latino-americana, e creio que essa é uma grande, vamos dizer, entre aspas, revolução para a Cúria Romana, alguém que sai, vamos dizer, da redoma, né, da Cúria Romana, e vai ao encontro das pessoas. Não que João Paulo II não tenha feito, o Bento XVI, mas ele faz com um modo muito particular, que é o modo latino-americano. E esse modo latino-americano faz com que ele entre no coração das pessoas e ali fique. Quando ele chegou no Brasil, né? Recordamos o susto que foi dado quando aquela multidão de pessoas circundou o carro dele, né? Eu recordo que eu estava no Rio de Janeiro e todo mundo ficou apavorado. Ele não. Simplesmente disse, o povo me defende, eu não preciso ter medo do povo. Essa foi a resposta do nosso Papa Francisco. O secretário que estava do lado estava realmente impressionado, estava um pouco nervoso, e ele não. E quando ele pediu, inclusive, para nós brasileiros, né, permissão para bater na porta e entrar no coração e na casa das pessoas, na casa dos brasileiros, né? Depois, quando eu encontro lá numa das comunidades, disse quanto é bom aumentar, né, a possibilidade de aumentar a água no feijão. E a gente sabe perfeitamente que quando você aumenta a água no feijão, tem sempre mais alguém à mesa. Então, era uma maneira muito particular de um Papa latino-americano chegar dentro da nossa realidade. E essa comunicação que ele trouxe, já a partir do primeiro momento em que ele
sai no balcão central, né, da Basílica. Eram sempre acostumados, né, com breves frases, enfim. Até João 23 não se falava, somente dava bênção. João Paulo II, que deu um olhar maior, depois Bento XVI. E ele vem, o que ele diz? Não diz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, não, ele diz, buonasera, quer dizer, boa noite. Ali rompeu o esquema e todos entenderam. Temos alguma coisa de novo, um vento que vem lá da Patagônia, como ele disse, do fim do mundo, para mudar os ares que nós tínhamos então na Cúria. Então, não era somente a Cúria que estava recebendo ares novos, era toda a igreja, éramos nós que estávamos, inclusive, esperando, né, que alguma coisa realmente acontecesse também nesse sentido. O olhar ainda era para Bento XVI, né, que estava em Castel Gandolfo naqueles dias, mas alguém que chegava e se comunicava com a imprensa também diferentemente, porque o primeiro encontro que teve o nosso Papa Francisco foi com a imprensa na Sala Paulo VI, agradecendo o trabalho deles, agradecendo tudo o que eles fizeram naqueles dias de conclave, de quanto se trabalhou naqueles dias, e pedindo a todos, né, comuniquem a beleza, a verdade da beleza. E ali começa, então, um relacionamento todo particular. Silvonei, um abraço. E que prazer ter também você neste nosso bate-papo, recordando os 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Aliás, você tem viajado com o Papa muitas vezes nas suas viagens apostólicas. O que você destaca também do Papa com o seu relacionamento com a mídia, a imprensa, nessas viagens? Pois é, o Papa tem sempre uma preocupação muito grande, parece brincadeira hoje em dia, não, mas de atender a todos. Basta pensar o encontro que ele tem com os jornalistas, sempre nos voos de retorno, né, das suas viagens apostólicas. Ele quer responder a todos, ele quer dar uma visão daquilo que ele pensa a todos. Já no primeiro momento na viagem, quando se decola o avião, ele vai e cumprimenta um por um. Dessa última vez não foi assim, porque ele não queria forçar muito o joelho, vieram até ele pediu desculpas que tinham que vir até ele, mas ele queria saudar pessoalmente um por um para reconhecer o trabalho dos jornalistas. E esse bate-papo, esse tete-a-tete, vamos dizer assim, que o Papa faz durante o retorno a Roma, é um momento esperado por todos. Porque ali nós temos não o improviso só do Papa, mas temos o coração e a mente do Papa que transborda e dá lições e indica caminhos para temas, às vezes, muito difíceis de serem colocados. Nas viagens, ele se preocupa com os jornalistas, se eles estão sendo bem tratados, se estão trabalhando bem, se existe alguma dificuldade. Então, vamos além do contato do Papa com os fiéis, mas vamos dizer assim, ele, quando diz, obrigado por me acompanharem na viagem. E eu posso dizer, uma vez conversando com o Papa Francisco, eu falei, Santo Padre, é muito bom trabalhar para o senhor, porque o senhor nos dá muito trabalho. Ele parou, me olhou e disse, não, você não trabalha para mim, você trabalha comigo. Pronto, ali morreu tudo. Só para dizer que o relacionamento que ele tem com a imprensa é um relacionamento muito próximo, basta ver quantas entrevistas ele deu, né, nesse arco de 10 anos. Obrigado, Silvonei. Você poderia também destacar alguma coisa que lhe chamou a atenção, Silvonei? O que marcou, o que tem marcado você nesses 10 anos de pontificado do Papa Francisco? Eu creio que nós temos aí um leque muito grande, né, do que destacar. Mas eu creio que essa última parte, né, tirando o início da misericórdia, de tudo aquilo que ele, recordamos 2017, chama a atenção para os pobres de um modo, digamos assim, de agir com o Dia Mundial dos Pobres, enfim. Mas o olhar do Santo Padre eu destacaria nesse último ano, que é o olhar do Papa para as guerras no mundo e, naturalmente, a guerra na Ucrânia, né? E esse aniversário de Francisco ocorre, digamos, numa hora sombria da nossa história, né? Marcada por esse conflito e por tantos outros conflitos. E o Papa, desde o primeiro momento, além de pedir diálogo, pediu paz. E ele insiste que a paz é aquilo que poderá mudar, né,
essa nossa geopolítica poderá mudar o comportamento das pessoas. E tudo aquilo que ele nos disse, de todas as suas catequeses, dos seus anjos, dos seus discursos e homilias, tem sempre uma linha que segue, né? O homem é o centro de tudo, né? E o Evangelho, aquilo que inspira o homem a seguir. Então, eu creio exatamente nisso. Ele insistiu muito, seja no perdão, na misericórdia, nas crianças. Quando ele fala das crianças da Ucrânia, né? O Papa enche os olhos de lágrima, porque ele conhece a realidade. As lágrimas caem, posso dizer para vocês, porque ele vê a dor, o sofrimento dessas crianças que serão o futuro de um país que, nesse momento, não tem o direito de viver como criança. A dor das mães que perderam seus filhos na guerra. Então, é uma dor que envolve a gente, que nós que trabalhamos perto dele, nos envolve porque a gente fica até desarmado, muitas vezes, de pensar que o Papa tem uma preocupação tão grande com tanto aquilo que ele tem que fazer, que é governar a igreja, mas também com aspectos individuais das pessoas. Cada um existe para o Papa. Obrigado, Silvonei, pela sua participação tão preciosa nesse programa. Que Deus também abençoe a sua missão, essa missão tão importante de trazer para o Brasil a mensagem, a palavra do Papa, nesse esforço tão bonito, né, que a Rádio Vaticano faz, de também traduzir esse sentimento do Papa, essa proximidade do pastor com o rebanho no mundo inteiro e particularmente o povo aqui brasileiro. Vocês foram os nossos primeiros parceiros, né? Eu quero recordar aqui nosso querido Monsenhor Joana Zabib, né? Quantas vezes a gente sentou nessa sala para conversar, para contar as coisas, para idealizar sonhos. E vocês hoje são uma belíssima realidade. Deus abençoe todos vocês. Dom Dilo, Deus abençoe o senhor. Esperamos nos encontrar em breve. Tá bem. Obrigado. Um abraço. Que riqueza o nosso programa especial de 10 anos de pontificado do nosso querido Papa Francisco. Mais uma vez, um agradecimento ao Silvonei José. Dom Dilo, durante o pontificado do Papa Francisco, um tema um tanto quanto difícil de ser abordado, refletido e às vezes até mesmo polêmico, é o tema da questão das pessoas homossexuais. E num voo de retorno, né, de a viagem apostólica de retorno da África, o Papa tocou novamente nesse assunto. E, portanto, nós vamos também chamar agora um VT, né, para percebermos aquilo que o Papa falou sobre a questão das pessoas homossexuais. Le persone di tendenza omosessuale sono figli di Dio. As pessoas com tendência homossexual são filhos de Deus. Deus ama-as. Deus acompanha-as. É verdade que alguns estão neste estado devido a várias situações descontroladas. Não volute, ma condannare uma persona così. Mas condenar uma tal pessoa é pecado. Criminalizar as pessoas com tendência homossexual é uma injustiça. Não estou falando de grupos, Não estou a falar dos grupos. Não, refiro-me à pessoa. Pode-se dizer, formam grupos que fazem barulho. As pessoas, os lobbies, são coisas diversas. Estou a falar das pessoas. E creio que no Catecismo da Igreja Católica há a frase: não devem ser marginalizadas. Creio que sobre isto as coisas estão claras. Muito bem, Dom Dilo, o seu comentário a respeito da palavra do Papa Francisco sobre essa questão das pessoas homossexuais? Essa é uma questão que surgiu logo no início do pontificado. Eu lembro de uma outra entrevista do Papa no voo de retorno a Roma, no final da Jornada da Juventude do Rio. Foi mesmo. Que ainda em 2013, no exato. mesmo ano da eleição do Papa, a questão também foi abordada. E o Papa disse
uma palavra que depois foi usada, interpretada, reinterpretada, diria manipulada também. Papa dizendo, eu não posso julgar, só Deus que julga. O resumo daquilo que o Papa disse é isso, eu não julgo, Deus é que vai julgar. Pois bem, eu devia dizer que a questão das pessoas com tendências homossexuais veio, digamos assim, à tona, ela estava presente, claro, em todo o tempo estava presente, mas o Papa Francisco trouxe isso para uma reflexão mais aberta e, sobretudo, para uma reflexão onde se faz uma distinção entre a pessoa e as ações. Exato. O que é de toda a moral, e é comum a toda a moral. E sempre se distingue, para usar a palavra clara daquilo que a moral diz, entre o pecador e o pecado. A Igreja não aceita o pecado, mas acolhe o pecador e se preocupa com o pecador para que ele possa viver, e possa caminhar e se converter, etc. Bom, na mesma linha, então o Papa põe também a reflexão em relação às pessoas homossexuais, com tendências homossexuais. São pessoas que por N razões se encontram nessa situação. E não vamos logo ligar isso, são pecadores. Não, eles se encontram nessa situação. Ainda a questão das tendências homossexuais não está suficientemente explicada. É um fato que existe. Já existem muitas explicações, mas a fundo ainda não está explicada a questão das tendências homossexuais. Portanto, o que a Igreja não pode fazer, é aí que o Papa põe o dedo, é simplesmente condenar. Como já recorda, o Catecismo já disse, e o Catecismo não é de ontem, né? Que as pessoas com tendências homossexuais não devem ser marginalizadas. O que significa marginalizadas? Excluídas, botadas na margem. Que elas devem ser respeitadas na sua dignidade humana, e também elas são filhas de Deus, como todas as pessoas. E, portanto, elas também são destinatárias da mensagem do Evangelho, dos bens da salvação, que a Igreja tem a oferecer a todos, sem excluir ninguém. Isto não significa a mesma coisa que dizer, então o Papa aprova tudo. Não aprova tudo. Isso ele tem dito em várias ocasiões, não. É que as pessoas com tendências homossexuais também devem viver a vida moral, né? Aquilo que é válido na vida moral para todos também é válido para essas pessoas com tendências homossexuais. Portanto, com o pontificado do Papa Francisco, mesmo com dificuldades de encarar este assunto vai sendo encarado mais e mais, com maior transparência, maior serenidade também, com maior serenidade dentro da Igreja. A Igreja, Dom Odilo, sempre manifestou a sua solicitude pastoral em relação às famílias. E também aqui nós destacamos, né, no pontificado de Papa Francisco, a sua solicitude pastoral em relação às famílias. Em 2014, houve inclusive um sínodo dedicado às famílias, e que depois esse sínodo produziu a exortação apostólica, contribuiu para a produção da exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia. A Igreja tem conseguido, Dom Odilo, à luz, por exemplo, da Amoris Laetitia, colocar em prática essa solicitude pastoral em relação às famílias? Sobre esse tema, há algumas coisas importantes que a gente deve afirmar, mais do que detalhes, se conseguiu isso, mais e aquilo mais. Primeira coisa é firmar de novo posição em relação à questão família. Para a Igreja, a família é um valor, continua sendo importante. E, por isso, houve inclusive 2 assembleias, né, do Sínodo dos Bispos, 2014 e 2015 e 2016, sobre o tema família, e do qual resultou a exortação apostólica Amoris Laetitia.
Então, a família é importante. E, direi, na contracorrente daquilo que é um pouco a tendência cultural de dizer a família já era, acabou a família, não tem mais família, qualquer coisa é família. Não, a igreja continua afirmando família é importante, há um projeto de Deus para a família, existe sim uma família que é conforme a lei divina, né? Segundo, a preocupação também da igreja ir ao encontro das situações da família, né? Então, não todas as famílias estão em situação, diria, regular, segundo a norma da igreja, mas nem por isso deixam de ter valores, deixam de ter valores e precisam ser ajudadas. Então, esta, diria, abertura pastoral diante da problemática da família, isso cresceu com o Papa Francisco, Que bom. inclusive do ponto de vista canônico. O Papa Francisco, inclusive, reformulou o direito canônico no que diz respeito aos processos de reconhecimento da nulidade matrimonial, de maneira a tornar os processos mais ágeis e poder atender o maior número de pessoas, de casais que estejam em condições de ter, de repente, o reconhecimento da nulidade de um matrimônio que não deu certo, que foi rompido, ou que de fato nunca existiu. Então, nesse sentido, houve sim um caminho feito, um caminho significativo durante esses anos do pontificado do Papa Francisco. Nós vamos ver rapidamente aí um VT, até para deixar bem claro assim, esse carinho, né, essa ternura do Papa Francisco em relação à realidade familiar. Momento assim interessante, quando o Papa ele consola um menino que fez a pergunta para o Papa se o pai estava no céu. É um menino que perdeu seu pai, então ele faz essa pergunta, um vídeo que rodou o mundo todo, diante também dessa ternura do Papa em relação a esse menino. Então vamos seguir esse VT, depois voltamos comentando e encerrando o nosso programa. Tutti noi potessimo piangere come Emanuele quando avremo un dolore come a lui nel cuore. Lui piangeva per il papà. E ha avuto il coraggio di farlo davanti a noi, perché nel suo cuore c'è amore dal papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. Era un uomo bravo. E in cielo, papà? Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Dom Dilo, é uma cena que nos comove profundamente, né? Essa ternura do Papa em acolher esse menino que continua sofrendo o falecimento do pai, né? E a preocupação do filho, né? Seu pai, que era um ateu, estava no céu. Pois é uma cena comovente, seja pela atitude do menino, que traz uma pergunta que é um peso para ele, que ele não tem nem coragem de expressar no público, mas depois sente confiança de dizer isso ao pé do ouvido do Papa, né? E o Papa que lhe fala em particular sobre a questão e conforta o menino. Essa atitude, sim, que chama atenção, né? A capacidade de proximidade do Papa, né? O Papa é também um pai, né?
No caso, um avô, é interessante, as crianças se sentem atraídas É verdade. pelo Papa. Em outras ocasiões de audiências públicas do Papa, crianças que sobem para perto do Papa e ficam perto dele, vão chegando, vão se encostando no Papa. Alguma vez o Papa pega no colo, outra vez o Papa chama e conversa. As crianças se sentem de alguma forma atraídas, é muito bonito isso. Dom Odilo, muito obrigado pela sua participação nesse programa especial, em comemoração aos 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Gostaríamos ainda de informar que o Sistema Canção Nova de Comunicação, ele continuará nessa comemoração. Então, teremos outros programas, por exemplo, Canção Nova Notícias, Repórter Canção Nova, também muitas celebrações no Santuário do Pai das Misericórdias e nas diversas frentes de missão da Canção Nova para comemorar os 10 anos do Papa Francisco. Sua palavra, Dom Odilo, para o nosso encerramento? Pois não. Neste 10º aniversário do pontificado do Papa Francisco, eu acho que é o momento de a gente renovar também a nossa profissão de fé na igreja. E com isso, algo que para nós católicos é importante, nossa comunhão com o Papa. Hoje é tão frequente a gente escutar coisas assim, xingamentos contra o Papa. A gente diz porque realmente é chocante. Outros dizendo que esse Papa não representa. Mas se são católicos, o Papa não representa ninguém. O Papa é representante de Jesus Cristo. O Papa não é nosso representante. Mas então, o que cabe a nós católicos é estar em comunhão com o Papa. Ele é aquele que é o supremo pastor visível da igreja em nome de Jesus Cristo. Portanto, obediência, oração, respeito e comunhão com o Papa. Quem não está em comunhão com o Papa está fora da igreja. É isto, claramente. Não está em comunhão com o Papa, não está em comunhão com a Igreja Católica. Então, vamos pensar bem isso e, nesses dias deste ano, renovar a nossa comunhão com o Papa e com a Igreja. Obrigado por você ter estado conosco, que Deus abençoe a todos nós e vamos dar graças a Deus por esses 10 anos do pontificado do Papa Francisco. É o Sistema Canção Nova a serviço da Igreja. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.